Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aí eu peguei de um outro podcast, né, cara? Coincidíssimo, hein? Coincidíssimo, né? Quanta alegria em reencontrar esse pessoal, meu amigo Nerison, no nosso 16º episódio. A novidade que nós apresentamos aos nossos ouvintes, que agora eles podem nos ver também, né? Então, estamos em todas as mídias. Então, antes, quem nos ouvia pelos mecanismos de podcast, Spotify e tantos outros que deve ter, né? Também podem nos procurar agora pelo YouTube. Procura por Liberty Podcast. Nós está lá. Todos os episódios estão, que até foram publicados, já estão lá. Infelizmente nós já vimos com essa ideia, gravou eles em vídeo, todos eles estão lá. Então estamos colocando aos poucos no Instagram, no Facebook, né? Estamos colocando. A gente vai chegar lá. Se você está esperando um pouquinho de conteúdo mais profissional, cara, muda de canal, não é aqui. Nós estamos fazendo do nosso jeito bem tranquilo, bem despacito, né? Mas fazemos com muito carinho. Isso não pode negar, né? E os nossos canais a gente recebeu ajuda, eu recebi a ajuda do Nerison para criar no Facebook, Instagram, e o Nerison recebeu minha ajuda para o YouTube. Então nossa equipe é fantástica. É muita sinergia, né? Muita sinergia. Nossa equipe em dois faz de tudo, né? E vamos lá, né? Eu estava lembrando de um outro podcast que comentavam que 25% dos americanos escutam podcast regularmente, né? E no Brasil, sabe quanto que é? Eu não sei quanto que é. Não tenho esse número. Não tenho esse número, mas veja como é curioso, uma moda que veio para ficar. O próprio, acho que a pandemia ajudou um pouco isso, né? Então o brasileiro, e isso nós percebemos, nesses primeiros episódios todos aí, que o podcast, as pessoas sempre me perguntavam, e quando é que vai estar no YouTube? Não acha no YouTube também? Então, felizmente a gente já vinha gravando para poder ter essa, no nosso círculo de amizades e regionalidade. Curte a imagem. A imagem, também uns caras bonitos assim, né? Olha lá. Então vamos lá. Em meu nome, Leandro Paulo Carniel e do Nerison, queremos agradecer a nosso patrocinador master, Digital Doc. Sabia dessa, cara? Especialista em gestão de documentos. E não quer dizer que ela seja exclusiva, não. Se você estiver em casa ouvindo, ou algum amigo, passa pra ele, aquele canal daquela piazada, que os novão lá, os piadas os 50. os um pouco mais de 25 anos estão ali, né? Precisando de um apoio. Vamos lá, a gente precisa de um apoio para poder distribuir um pouco mais isso, né? A gente tornar mais profissional, não diria, mas pelo menos mais escalável, talvez, um pouco mais. Algumas pequenas. Nós estamos trabalhando num modelo bastante. Uma escala bem boca a boca por hora. Mas isso aí depois começa a popularizar e ele expande, né? Muito bem. Então, Nerison, que temos de feedbacks dessa semana, Nerison? Nós temos dois feedbacks bem interessantes. O nosso amigo Andrei, que já esteve aqui já foi entrevistado aqui, ele é da Vegas Boliche, né? Falando que ouve com frequência, com regularidade, ele pediu para que a gente aumentasse o nosso tempo para 1 hora de episódio. A gente tem trabalhado geralmente com meia hora, e isso é um bom sinal, né? E também o nosso amigo Ed Silva, da Silma Arquitetura, ele indicou inclusive um papo muito legal com a Patrícia, a filha dele, que é psicóloga, sobre a família acolhedora e que está na nossa lista já. Vem crescendo a nossa lista. E ele falou que é também um ouvinte assíduo. Nós estamos pensando, inclusive, de fazer um bem bolado para o pessoal que manda recado, mandar um sorteio, mandar algum brinde para quem mandar o seu alô para nós aí. Você que está ouvindo, se tiver alguma dica assim de sorteio, de brinde, o que você gostaria de ganhar, né? Às vezes você nos presenteie com o seu feedback assiduamente, participe, vamos lá, espera isso mesmo, vamos lá. Vamos pensar em algo, né? E agora, Nerison, nosso convidado de hoje, quem seria? Você sabe, Leandro, que o convidado aqui, quem está assistindo no YouTube já viu o semblante aqui, é o nosso amigo Tanner Rafael Gromowski. E o Tanner, que é acostumadíssimo em fazer ele entrevista pessoas e dessa vez nós convidamos eles para ser o entrevistado.
O motivo que a gente trouxe o Tanner para cá, além da sua competência técnica como jornalista, é que ele é uma pessoa que para nós ele transita em várias áreas, seja na política, seja no rock. Eu já vi ele cantar num palco dentro lá Da Six. Da Six. Pegou o microfone. Quando eu vi, tava lá o Tanner abalando as estruturas, eu falei, não, pode ser. E também ele fala muito sobre política, ele é um cara que gosta de ler muito, e volta e meia. Engraçado, Tanner, tem um negócio no Facebook que a gente tem um contato lá. Tem muita piadinha que você coloca, às vezes tu vai correndo, né? E tu lê a piadinha assim, putz, isso aqui é do Tanner. Daí tu volta, do Tanner. Começa a pegar o estilo, tu tem um estilo. Legal. Seja bem-vindo, Tanner. Obrigado pelo convite, Nerson. Obrigado pela receptividade, Leandro. E acredito que o nosso papo de hoje será muito interessante, muito bom. Nós vamos falar de um monte de coisa, né? E o Tanner trabalha hoje numa posição que você já trabalhou, né? Sim. No jornalismo, né? Eu já atuei por isso e eu ainda estou intrigado com a idade dele, cara. Ele veio aqui, né? Eu tenho certeza que ele tinha uns 27, né? Não mais que 20. É um meninão? Um meninão assim, cara. É um meninão ainda, né? Mas eu não vou falar a idade dele, mas eu não tem problema. Não tem problema nenhum. Eu vou fazer 40 anos agora no dia 15 de setembro, então não tem como esconder, né? Ele já falou assim, a idade do Grêmio, né? Que você quer. O dia do aniversário do Grêmio Porto Alegrense. Vamos, se isso fosse importante. E com isso, né? Com toda essa experiência dele, ele deve ter muitas ideias, muitas informações, curiosidades. O cara ele é formado aqui, ó, em português e espanhol, pós-graduado em literatura, 15 anos no jornalismo e agora é repórter, redator do jornal Mensageiro, desde 2013, né? Desde 2013. E aí a gente sempre combina uma pergunta, é a primeira, depois o que acontece a gente vai saber a partir de agora, né? A pergunta foi, tandararam, qual foi a matéria que tu mais se atrapalhou, bicho velho? Desde a época que eu trabalhei com meu pai ali em 2005, quando tinha a TVI, que tinha um jornal regional, eu já fazia algumas presepadas. Volta e meia fazia algumas bem cabeludas. O detalhe é que na tua posição a presepada aparece muito forte, né? Porque você tá aparece em exposição, né? Como era jornal tudo gravado, daí aparecia era uma dor de cabeça que ele tinha que arrumar esse problema para passar corretamente no final da tarde, tinha reprise. Então teve várias matérias, mas uma que me marcou assim foi quando tinha o jogo de futebol de saia na linha São Brás. Eu fui trabalhar lá e gravamos entrevista com 3 pessoas. E na hora de colocar as legendas, eu troquei os 3 nomes do entrevistado. O nome das bonecas. O nome das bonecas, assim, os três entrevistados, eu troquei os 3 nomes deles. Daí, fora problemas assim de áudio fora de sincronia também, já aconteceram diversas vezes, mas e essas foram algumas, né? Mas teve uma assim que vai passar acho que mais 50 anos, assim, 100 anos da minha vida. Não tem como passar a perder. Não tem como esquecer. Não tem como esquecer. Tem uma matéria que a gente já no Jornal Mensageiro, que divulgamos sobre as zonas eleitorais, as sessões eleitorais para as eleições municipais, como aqui a zona eleitoral do Medianeira, acho que a zona eleitoral do Medianeira contempla a comarca de Medianeira, contempla Missal e Serranópolis, então eu divulguei todas as zonas e sessões eleitorais de todos os colégios. Só que no final a gente divulgou no Jornal Mensageiro, só que eu troquei todas. Conseguiu fazer uma... Consegui mexer com todos os eleitores de Medianeira, Missal, Serranópolis e Gostoso. No jornal. Então, antes ainda de sair circular, né, de fazer as entregas, o rapaz que trabalha na gráfica ainda olhou, pegou o jornal e falou, mas a minha zona eleitoral não mudou, ninguém avisou nada, daí eu fiquei falando, meu Deus, o resultado. Por exemplo, quem votava no Mondrone, eu tinha mudado a votação dele para votar para Mara Lúcia, por exemplo, ou quem iria votar no Costa Silva ia votar no Tancredo Neves.
Isso já estava na praça, Já estava circulando igual. E era na última semana já antes da eleição? Era Não, mas isso não. Teve tempo. Então imagina, você mexer com todos os eleitores de Medianeira, Missal, Serranópolis e Iguaçu. Resultado, o resultado, trocentos telefonemas para o Jornal Mensageiro querendo saber o que tinha acontecido, que daí não tinham divulgado antes, que não tinham explicado, que a gente divulgou só as zonas eleitorais de cada cidade, né, os locais de votação. Resultado, eu tive que ir lá no Fórum Eleitoral conversar com... Bater um papinho. Tomar um cafezinho, conversar com o Frederico, né, que era então o chefe, né, da comarca, aqui de Medianeira, para explicar, né, o que tinha acontecido, né, isso que eu tinha pegado todas as informações direto no site do Tribunal Superior Eleitoral. Daí tinha lá os nomes das escolas e tal, e ao invés de pegar todos assim, tipo, tinha deixado o primeiro assim da lista, tinha deixado do lado e fui fazendo. No final vi que tinha sobrado e nem me toquei assim de revisar de novo, fui lá e fiz. Sobrar, vamos botar um. Resultado, quem ia votar num lugar ia votar no outro nas eleições. Como é que resolveram, sabe? Como é que foi o papo como é que foi o papo? Daí eu expliquei o que tinha acontecido e tal, ele falou, beleza, só que daí é assim, vocês vejam o que vocês podem fazer, divulgar nas rádios que foi divulgado tudo errado, alguns portais de notícias. Aí o que aconteceu? Em quinta-feira nós entramos em contato com as rádios daqui de Rio de Janeiro, no portal de notícias, os portais de notícias explicando que tinha saído errado. E ainda de tarde entramos em contato com a gráfica que imprimia, que era do Jornal Paraná de Cascavel, que imprimiram só aquela página para divulgação para redistribuir. Para distribuir aqui em Janeiro. Para distribuir nos postos combustíveis, ou em lojas assim, na cidade e em alguns lugares. Mas essa foi... Bacana, né? Dá um trabalho, né? Deu um trabalho. Uma eleição sem problema já é um enrosco, né? Aí quando o cara joga uma bola de fogo dessa aí, puta merda. Tá louco. Imagine a dor, imagina presepado. Eu imagino. Eu vivi isso alguns anos também com essa área de jornalismo e também vários, assim, problemas, assim, bem chatos assim também. É claro que pode acontecer assim, mesmo que revisão, né? As matérias passam por revisão, por correção. Infelizmente quando é muita informação, né? Infelizmente pode passar em branco, né? Deixa eu contar uma rapidinho, ver se tinha lá. Banco do Brasil realiza não sei o que, ação, né? Acredito que trocamos a letra C do banco para Bando do Brasil. No título, não vai, né? Pô, justo Bando do Brasil. Pô, isso aí foi fato verídico. Mas no jornal também, não lembro, na capa de um jornal aqui em Janeiro também, ao invés de colocar no caminho do Colombo, saiu o caminho do Colombo. Então pode passar, né? Isso que lá no jornal ainda passa por duas pessoas, né? Passa por mim e pela Ana, antes passava por mim e pela Mirce, né, para revisão. Assim. Jornalismo é uma... Então tem que ter pulso, tem que ter muita concentração com a coisa. E passou essa do Colombo? E passou. do jornal também acontecia, assim, publicidade, assim, às vezes trocar publicidade, pedir publicidade, já aconteceu de publicidade sair de cabeça para baixo. Ou antiga, já nova. Publicidade que era para ter pegado essa publicidade na semana e pegar a publicidade 2 meses atrás, então... Vocês estão vendo que eles têm muita experiência, pelo jeito. Né? Os dois falam com muita propriedade, as palhaçadas. Quem ouve fala assim, mas não pode ser possível, não é possível isso, porque é tão fácil, tranquilo, não tem como errar. Fácil, Mas bota assim, centenas. Tempo, pressão, tempo, pressão contra o tempo, que tu tem que mandar pagar. Você imprimir as páginas, você lê assim, você fica em dúvida, às vezes não se tocar na hora, você aquela leitura dinâmica também que a gente faz, né, naturalmente, tu vai ler uma coisa, tu já, né? Tá errado, mas você lê. Ainda você pega o esqueleto, né? A gente fala o boneco assim, revisando. Às vezes nem se lembrar assim, se toca e passa em branco, infelizmente. Aí, nós começamos já dando um chute na canela, né? Mas e as entrevistas bacanas, assim, aquelas que você lembra, celebridades, momentos marcantes
que você lembra que você falava da tua primeira entrevista, que foi com o seu Cardoso, né? Que é aquela da lixeira reciclada. Ela marcou porque foi a primeira. A primeira quando eu tinha entrado no Jornal Mensageiro em 2013, né? Que eu entrei em janeiro de 2013 e nunca tinha trabalhado com produção textual. E essa foi a que me marcou, né? Porque daí eu sentei assim, conversei com ele, fiz entrevista. Ouviu a história, ouvi a história dele, como é que tinha surgido, né? Que é o saudoso, né? Ele tinha falecido faz pouco tempo. Mas, assim, outras coisas marcantes também foram, claro, que daí, antes ainda de entrar no Jornal Mensageiro, que eu conheci o milionário José Rico, assim, ficar de frente a frente com eles, que era uma dupla sensacional da música caipira. O Teodoro Sampaio também, que eu conheci, que eu gravei entrevista com eles no antigo hotel Parque Iguaçu, que estavam hospedados. Quando vinha muitos artistas aí, né? Quando tinha o Cossés Club, quando tinha os shows, né? Outra matéria que marcou também foi quando o presidente de honra da Associação Medianeirense Portadores de Parkinson, né? O Gilmar Cristani, dele foi no Jornal Mensageiro, né? Para falar sobre a doença, sobre a doença de Parkinson, para divulgar, né? Que ele tinha o sonho também de criar uma associação, de ter um espaço para fazer o trabalho. E essa foi o pontapé, né? Como ele tá para ganhar mais pessoas, assim, mais parceiros, mais colaboradores. Que no começo o trabalho era provisório, né? Tinha uma sede lá na prefeitura, e daí depois ele fundou definitivamente a associação, a AMPP, e depois teve a sede própria, né, que é ali perto da MUR. Daí essa foi uma matéria que me marcou bastante, porque toda vez que eu vou fazer matéria, que eu encontro ele, assim, tá comigo, sempre conversar, ele sempre agradece. Ele expressa essa gratidão. Ele expressa a gratidão, que foi o pontapé, assim, para ele criar a associação, para ter todo esse trabalho que tem hoje, que tem parcerias com a Unila e outras empresas aqui no Rio de Janeiro. Poxa, de fato, era um assunto até então, ninguém falava desse tema, né? É verdade. De repente começaram a citar esse assunto, começou a aproximar várias pessoas que sofriam ou que tinham pessoas na família que tinham esse mal. Mesma né? dificuldade. Foi uma contribuição simbólica, assim, que ajudou muito, assim, para ele. Então ele é muito grato, assim, por esse trabalho, assim, de ter divulgado. Então, ali nos bastidores nós conversávamos sobre que nessa trajetória de jornalismo, repórter, também tem tem o trabalho, né? Mas junto com o trabalho tem as partes boas, são os jantares, isso aí também, né? Assim, você gostava desse tipo de... A vida social. A vida social, esse trabalho de noite. Sinto falta, isso faz falta, né? Nessa época da pandemia, quando sempre sai fazer matéria, enquanto o pessoal encontra a Dayana Cavoca do Guia, ou o pessoal o pessoal da TV, o Luciano mesmo, a gente conversa assim, gente, faz falta esses eventos. Que quando, por exemplo, tinha posses assim, dos clubes de serviço, que tem os 3 Rotaries, eles faziam às vezes 2 semanas assim, de festiva noturna. Daí tinha assembleias da LAR, da Semana Farroupilha. Semana Farroupilha. A posse das assembleias da Sicredi, agora que está retornando aos poucos, assim, mas fazia falta. Quando tinha as festas em Missal lá da Deutsche Fest. A Deutsche Fest. Além da Deutsche, um tempo antes tinha a apresentação. Para a imprensa. Fazia tudo, não é? A própria abertura, assim, que nem a Deutsche Fest. Desde que eles criaram a Deutsche, desde que eu entrei fazer com jornalismo ali em 2005, comecei a trabalhar com jornalismo, eu faltei poucas vezes. Na época, no Jornal Mensageiro também, acho que de todas ali que fizeram depois que eu entrei no Jornal Mensageiro também, raramente faltei, assim, pelo menos na abertura, na noite de abertura, né? Daí eu estive participando, daí teve o Jogo do Barril também, mas é uma festa que eu praticamente estive em todas. Hoje o Jornal Mensageiro ele é uma memória ainda viva de toda a história da cidade, né? Ele tem 51, 52 anos já.
Não, eles fizeram, deixa eu tentar lembrar aqui, 47 anos. 47. 74? Fez 47 anos. Ah, tá. E aí tem toda essa história armazenada em papel ainda. Tá tudo arquivado, assim, tem. De vez em quando eu mexo nos arquivos são todos em tomos, assim, que tem do primeiro ano, que é 1974, assim, todos arquivados no jornal, tem em estantes também, tem alguns jornais guardados. O primeiro volume, a primeira edição só tem um jornal guardado, que daí esse não se mexe nem por decreto. Daí tem as revistas que a Mirtz fazia também, que é a revista Mosaicos também, que ela tem tudo guardado também. Então volta e meia, assim, às vezes de vez em quando a gente mexe, assim, pra ver procurar alguma matéria que já fez lá atrás, assim, pra inspirar, escrever textos. E tem muita história guardada ali, né? Muita coisa. Até mesmo quem visitar a biblioteca municipal, acho que é a Biblioteca Cidadã, encontrará todo esse material guardado. Boa parte lá, né? Todas as edições estão lá na biblioteca. Isso às vezes ao longo do caminho a gente acaba esquecendo de dar devido valor, né? Isso aí é uma história riquíssima que está armazenada ali, né? É uma cultura brasileira, né? Não dá valor, assim, cai no esquecimento, e de vez em quando aparece alguma alma, uma boa alma, assim, para resgatar essa história, que deve ser sempre preservada. Se você pegar eu não me recordo qual foi a última que eu fui, faz uns meses lá na Mirtz, né? Se você pegar um dos arquivos, né? Por ano ele fazia. Agora os últimos tá fazendo 2 porque é muito grosso, né? Se tu começar a folhear assim, é algo tão gostoso, assim, né? Você vê a história daquele ano, qualquer um deles que você olhar vai falar assim, que história fantástica, né? É muito legal isso, né? Pode ver, a Mirtz me manda uma foto de uma lá que tá. Que você lembra do nossa vivência, foto, comecei a me manda. Eu lembrei de você por isso aqui, né? Legal. Eu aprendi a gostar assim, mais de história, assim, a rever essas coisas com a Mirtz. Que daí quando eu entrei no jornal, ela sempre falava pra mim, quando eu tinha relacionado a história, assim, alguma data comemorativa dela, ela falava assim, do dia estava acontecendo tal coisa, então você pesquisa como é que surgiu essa data, qual foi o motivo, alguma enquete, assim, alguma data comemorativa. E a Mirtz também é uma memória viva. É, a memória viva. Total. Que daí ela falava assim, além de você fazer enquete, você resgata essa história, como é que surgiu essa data, por que ela está aqui, se foi por alguma lei, alguma coisa, e uma historinha básica, assim. E fazer uma enquete, por exemplo, o dia do chocolate, quando que surgiu? A data, assim, quando foi produzido. Tem dia até do cachorro-quente. E pensa que você precisa, toda semana, né, tu termina a edição, acho, na quinta-feira, lá, entregar, tu tem que começar a pensar na próxima aí, né? O que tu vai fazer de atrativo, assim, que nós temos que fazer toda semana aqui? Quem nós vamos chamar? Gerando a pauta, né? E nem chega a terminar a edição, já tá planejando a próxima, assim. Hoje já tem uma prévia do que nós vamos fazer na semana seguinte, na outra, às vezes até na outra. Final do ano, assim, é bem mais difícil, porque daí, como a última edição do ano tem as homenagens, no Natal, no Novo, daí vai, já no começo de dezembro, já vai atrás, assim, de pesquisa de apoiadores, e ainda assim, às vezes tem muita coisa que é para a última hora, então acumula bastante. Legal. Você lembra de alguma matéria que essas que você fez aqui foi difícil de realizar? Pela busca da informação, pela dificuldade do tema de abordar? Sobre a criação de empregos das indústrias aqui em Medianeira, que foi na época ainda que a Mirtz estava no jornal, acho que foi em 2015, que daí eu tinha que entrar em contato com as indústrias, pegar os dados, né, de quantas pessoas que estavam trabalhando, se era apenas de Medianeira. A dificuldade era conseguir a informação? Conseguir as informações, porque que também depende muito também das assessorias, né? Sim. Que muitas vezes passar não só pelo sócio proprietário, pela diretoria, sei lá o que, e demora, assim, é meio burocrático, não tem uma pessoa apenas, não é meio descentralizado, passa por um, passa por outro. Então, às vezes, isso que dei mal tinha saído na quinta-feira, eu fui na sexta buscar, ligava atrás, pedia, cobrava, pedia para mandar por e-mail. Então, foi trabalhoso para buscar essas informações. Imagina.
Então vamos mudar só um pouquinho de assunto sobre a questão de livro. Eu sei que você é um cara que é muito eclético na literatura. O teu ramo, a tua área de negócio de trabalho exige, mas eu vejo que você lê bastante, né? Você gosta de livros de todas as filosofias, história, como você falou, política. O que você curte ler quando você pode escolher o tema? O meu gosto pela leitura, eu sempre tinha gosto pela leitura porque, obviamente, meu pai trabalha com jornal, sempre foi radialista, e ele assinava revistas, ele tinha assinatura de revistas em casa, jornais e histórias em quadrinhos também, que eu sempre fui de ler bastante, histórias em quadrinhos. Mas pelos livros mesmo, eu comecei a pegar gosto na faculdade, né, que é letras, né, português e espanhol, você acaba se obrigando, apesar que eu não era muito de ler livros. Mas no começo era mais assim os clássicos, a literatura brasileira, os romances, poesias e tal, e depois um tempo assim que foi descobrindo, né, conhecendo outros escritores. Mas obviamente hoje a maioria são romances, né? São escritores que eu gosto muito, por exemplo, eu gosto do José Saramago, que é um escritor de português. Eu gosto do Graciliano Ramos, que é um escritor sensacional. O Arthur Conan Doyle, que fez aquele personagem lá, o Sherlock Holmes também, os contos policiais do Sherlock Holmes. Tem um escritor britânico também, ele é escritor britânico, Charles Bukowski, que também que eu gosto muito. Esse é mais muito, antigo, né? Que esse é um escritor muito, muito bom, muito interessante. São muitos escritores, assim, daí esses dias e literatura relacionada à história, que nem, por exemplo, relacionada à Segunda Guerra Mundial, que também eu peguei muito gosto pelas histórias, assim, da Segunda Guerra Mundial, que eu tenho vários livros, que eu comprei uma trilogia de um escritor britânico que conta a história científica, antes ainda da Segunda Guerra Mundial, que falou uma pincelada, aí passando pelos nazistas no poder e a Segunda Guerra Mundial. Então eu peguei e comecei a pegar gosto por isso. Esse assunto ele também gera um fascínio em mim, eu confesso que eu assisto volta e meia filmes, eu não sou tanto da leitura, de aprofundar, mas filmes que contam a história sobre a ascensão de Hitler, né? E toda vez eu fico, como é que isto consegue se perpetuar? Como é que ele entra, se estabelece, domina e, né, ele consegue entrar de uma maneira tão triunfal na cabeça das pessoas e as pessoas ficam hipnotizadas. Né? É o que eu depois eu comecei a entender depois que eu assisti uma animação que fizeram, né, sobre uma animação assim bem engraçada de como da transformação da Alemanha, assim, da invasão aos países até a declaração e no final até a queda da Alemanha nazista, que daí eu conheci uma página no Facebook que ela está desativada agora, porque agora por causa da política de mudar a política, então qualquer coisa relacionada à agressão assim já é interpretado como eles suspendem, né? Suspende, como um assunto assim relacionado à Segunda Guerra, daí foi infelizmente mal interpretado. Que é a Segunda Guerra Mundial, esses fatos, né? Que tem informações, não só do conflito em si, mas também tem sobre documentários, tem filmes, também fala sobre alguns jogos também que relacionam à Segunda Guerra, imagens assim de soldados, de comandantes, conteúdo assim sensacional. É um rapaz de Curitiba, né, que criou essa página faz uns 5 anos mais ou menos, então eu achei fantástico. Muito rico de informação. Muito rico de informação. Eu assisti aquele filme Ascensão do Mal, que é a história do Hitler. Tem no YouTube, são dois... Ascensão do Mal, e entre outros filmes que mostram daí a ascensão desde o Hitler como um soldado mequetrefe que vai ganhando notoriedade nas tropas e vira um líder político, né? A história básica contada é que a Alemanha estava muito satisfeita com o Tratado de Versalhes, né? Depois da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, eles perderam, né? Que daí teve toda aquela punição. Ele apareceu como salvador da pátria, começou a... Vejo que isso tem um seriado no Netflix também, Os Séculos de Hitler. Não me recordo a palavra lá, que
Mas assim, e tem a ver com o jornalismo, veja como as coisas se unem, né? O Hitler foi isso tudo, mas ele tinha um cara que era o que disseminava a informação. O Joseph Goebbels. Esse mesmo. Ou Goebbels. Goebbels. Esse cara mesmo. Então assim, veja... O da publicidade. Da publicidade. Tinha outro nome, mas era o cara que fazia propaganda. Ministro, né? da propaganda. Então veja assim, como a informação desde aquela época, né? O jornalismo em si, ou seja, a comunicação, não adiantava o Hitler ter aquela posição se a informação não circulasse, né? Então veja como até isso, né? Naquele tempo tem a ver, a comunicação fez grande diferença na nossa manipulava história. tudo. Era tudo que acontecia na Alemanha passava por eles, né? Pelos ministros de propaganda, cinema, televisão, rádio. Era tudo passava pelo Goebbels. Muito bem. Queridão, nós estamos chegando na reta final já. Falei que ia passar. Muito rápido, né? É uma prosa assim, prosa de boteco, né? Deixa eu pedir pra ele aquela pergunta que ele disse que nunca aconteceu, né, com ele, mas vamos ver. Durante a tua passagem... Bastidores! Durante a passagem, não, assim, sobre... Como curiosidades, né, você pode entrevistou pessoas diferentes, especiais, e durante eu lembro que você comentou que você também fazia entrega do jornal, né? Ainda faz isso. Alguma curiosidade de alguma entrega assim, que gerou algum transtorno, que algum dia marcou isso por alguma coisa que aconteceu de diferente num desses momentos aí? Não. Durante as entregas nunca acontecia nada de estranho, assim. Mas me contaram nos bastidores que tinha alguma coisa relacionada à permuta, né? Sobre os antecessores, os seus antecessores. Comigo nunca aconteceu isso. Nunca me falaram. Se os caras trocavam o jornal por pastel e coxinha. Não, eu gostaria que isso acontecesse comigo, porque comigo isso nunca aconteceu. Ficou vermelho agora, tá? Ficou vermelho por quê? Bacana. E você não. Você nunca trocou pastel por... Eu já. Não, por pastel não, cara. Eu confesso que era por um galeto. Né? Não podia ser. E eu lembro que o Donizete, que era na época publicamente se comandava, ele era ciente disso, ele sabia disso. Então, nós entregávamos o sábado da manhã e até o meu era até as 2, 3 horas da tarde, então tocar por um galeto no meio da manhã, aí tava tudo. Seria interessante, né? Se acontecesse hoje também. Nossa, alguém de repente se inventando meio com fome por aí, né? Ver como é que são as coisas. As permutas são bem-vindas. É um mimo pelo esforço, né? Que daí tem assinantes, né? Brincadeiras à parte, daí tem assinante, que daí você vai lá e entrega em mãos, assim. E daí tem aquela coisa toda semana, você parar a conversar, que daí tem um assinante que é o... Tem uns que devem ficar esperando no portão, não? Tem um especial perto do... Eu sabia que tinha. Tem um especial que é o dono do boteco, inclusive. Que é um boteco pra baixo, é perto do jornal. Até eu fiz matéria com ele. É sensacional, ele entra lá, bom dia, chegou o Jornal Mensageiro, notícias boas, fantásticas. Olha o fã, legal, né? Ele é sensacional, ele é toda quinta-feira ele recebe bem. Expectativa, que bom. Bacana. Muito legal. Tânia, nós estamos fazendo sempre uma pergunta para todos os convidados sobre pessoas que inspiram pessoas, né? Quem é que te inspira? Fora do laço familiar, quem é que inspira você? Olha, eu vou ser sincero, não tem assim uma pessoa em especial que me inspira, assim, mas eu gosto assim da história, por exemplo, do Steve Jobs, do Barack Obama, né, que foi presidente dos Estados Unidos. Mas uma história que eu admiro bastante mesmo, por exemplo, foi da Joana d'Arc. Que eu tenho uma admiração, que ela foi marcante, né, na história francesa, que ela foi revolucionária, né, que ela lutou contra a Inglaterra na Guerra dos 100 Anos. E no fim ela foi injustamente acusada de bruxaria e foi queimada em 1900, muitos anos depois ela foi transformada numa santa. Então eu tenho uma admiração pela história da Joana d'Arc. Muito bacana. Não, mas assim, alguma liderança, assim, alguma personalidade especial, assim,
Não tem assim de ficar seguindo assim e tal. Mas são esses insights que a gente busca, às vezes são centelhas de inspiração para que as pessoas digam, eu posso também procurar alguma coisa. E às vezes todo mundo tem alguém que inspira, mas não se dá conta da força que isso é uma pessoa. Né? Muito bem, estamos chegando na nossa finaleira. reta final. Você anotou alguns insights? Fiquei na conversa que não anotei insight. Eu também não anotei insight, mas eu anotei alguns termos que foi bem bacana. Eu troquei os 3 nomes das bonecas. Essa aí. Eu botei todas as zonas eleitorais. Essas frases me marcaram assim, por causa disso. Mas realmente assim, é fantástico de ver. Tanto que eu conheci ele, né? Faz um tempo, foi até a idade dele. Pra mim ele ainda é um jovem, né? Mas como ele já tem uma bagagem, né? Cultural, que lê muito sobre história. Então, assim, é uma pessoa bem. Passou por vários setores do jornalismo, né? Então, nos bastidores ele contou um pouco, porque aqui não daria tempo para isso, mas é muito legal de conhecer a trajetória dele, um pouco tudo que ele já vive e viveu, né? Muito legal. Isso aí, Tânia. Um prazer conversar contigo. A gente espera que você continue fazendo boas matérias e também inspirando mais pessoas. Eu agradeço ao convite do Nerson por ter me chamado a uma conversa pelo WhatsApp, e também a receptividade do Leandro Carniel por ter participado desse podcast. E um obrigado a todos que estiveram assistindo a nossa entrevista. Viu que ele já está bem político, né? Eu vi, foi mais jornalista mesmo. Eu digo só um pouco legal. Experiência, né, na política e também essa pessoa você aprende mesmo, né, cara? Depois que foi lá no fórum. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Grande abraço. Nos vemos nos próximos episódios.